Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, eu decidi fazer esse vídeo aqui, que é a continuação daquele primeiro vídeo que eu falo sobre a lâmpada continuar acesa, mesmo com o interruptor desligado. Pessoal, o que acontece? Recebi diversos comentários, muitas dúvidas referente a esse funcionamento que a lâmpada acaba aparecendo, né, em muitos casos. E pessoal, tem muitas dúvidas que eu até respondi nos comentários, mas a gente sabe que não fica bem explicativo a gente só comentando ali, né? Então eu resolvi fazer aqui na prática para vocês verem como que isso acontece, por que que acontece e como resolver. Então vamos nessa, pessoal. Estou aqui com o meu passar-fio, peguei o multímetro para fazer as medições, mas antes de tudo eu vou tentar simplificar aqui para vocês no caderno. Eu fiz um esquema aqui de como está a lâmpada no hoje. O circuito da lâmpada está assim, ó. E é dessa forma que acontece a fuga de corrente. Essa fuga de corrente, ela está transitando dessa seguinte forma. A energia está passando pela fase, certo? Essa fase ela está alimentando diretamente o receptáculo da lâmpada e o circuito eletrônico da lâmpada não está barrando essa energia, está deixando passar uma tensão entre aqui e aqui. E o que acontece? Essa tensão passando, não está passando 110, eu medi, pessoal, está dando 39 volts. A DDP entre o retorno aqui, né, e o neutro, está dando 39 volts. E esse 39 volts passando pela lâmpada acaba acionando ela, mesmo fraco, mas acaba acionando ela. E aqui a nossa carga acaba consumindo uma pequena energia. Essa pequena energia deixa a lâmpada acesa dessa seguinte forma. Então, pessoal, a gente tem que corrigir isso daqui. A gente não pode deixar a fase indo diretamente na lâmpada e o neutro indo no interruptor. Porque quando eu coloco uma lâmpada da marca X, ela fica acesa e a lâmpada da marca Y, ela fica apagada. Pessoal, o que acontece? A gente sabe que as marcas seguem uma linha de produção, correto? E essa linha de produção, muitas vezes, eles pecam nos componentes eletrônicos que eles colocam dentro da lâmpada. Então, o que acontece? Às vezes eles querem economizar em um determinado componente e esse componente já não está preservando o circuito eletrônico. E uma marca, você não vai ver esse problema, porque o circuito eletrônico ele está funcionando perfeitamente. É uma marca que preserva, né, os componentes eletrônicos, ela tem uma qualidade maior e aí ela vai barrar essa energia tá afetando aqui. Agora, se você pega uma marca mais Xing Ling, né, que a gente conhece, que é uma marca mais barata, diz um circuito que não dê conta de segurar o problema e acaba acendendo essa lâmpada. Então, você trocando a lâmpada de marca e você vê que ela não acende mais, talvez você não corrigiu o problema. Para você, aparentemente, está corrigido, mas a instalação elétrica continua sendo a mesma. Então, o problema ainda existe ali, ok? Que não acende a lâmpada, e isso é um bom sinal, porque não vai passar a corrente por ela. Então, ela não estando acesa, não vai passar a corrente por ela, a gente sabe que não vai ter consumo. Então, a sua conta não vai aumentar no final do mês. Agora, se você coloca uma marca barata, e a lâmpada continua acendendo fraca, ali está passando corrente, ali está sendo alimentado o circuito eletrônico. Então, aqui está passando uma corrente elétrica e a sua conta, consequentemente, vai vir mais alta no final do mês por conta desse problema na instalação. Pessoal, agora vamos para o esquema correto, certo? O esquema correto é esse seguinte aqui, que ele vem pela fase, né? Que vem lá do nosso quadro de distribuição. Essa fase vem, alimenta o nosso interruptor. O interruptor serve como um bloqueio, né? E ele bloqueia aqui, quando você aperta o botão, ele fecha o contato e aí o retorno leva essa fase para a lâmpada. E aqui na lâmpada a gente tem o neutro que volta para a rede, correto? Então, pessoal, o que eu vou fazer hoje? Eu vou corrigir esse esquema que está errado e montar esse esquema correto. O que eu vi também nos comentários, muita gente falou, e se eu trocar o fio no interruptor, eu resolvo o problema? Não, pessoal, não resolve, porque o que acontece? Você vai trocar
esse fio pelo polo de cima e o fio de cima pelo polo de baixo. No final, você vai apertar a tecla, vai ter a mesma funcionalidade. O que vai acontecer? Você vai inverter os fios, mas vai acontecer a mesma coisa. A energia vai trafegar pela lâmpada, vai voltar para cá e vai voltar para o neutro, mesmo você invertendo no interruptor. Então, a lâmpada vai continuar acesa, um pouco acesa, né, no caso. Ela vai continuar um pouco acesa, mesmo você invertendo aqui no interruptor os fios. Também recebi um comentário perguntando se inverter no receptáculo. Se inverter no receptáculo resolve? Não, pessoal, também não resolve, porque o que acontece? Você vai estar invertendo da mesma forma lá embaixo. Você vai inverter o retorno para a lateral dele e a fase aqui para cima. No final das contas, vai acontecer a mesma coisa, vai ser o mesmo circuito e a corrente vai continuar vindo lá para baixo. Então, o que a gente precisa realmente fazer? A gente precisa corrigir a fiação elétrica que passa pelo conduíte. Esse neutro que passava pela lâmpada e vinha pelo conduíte e alimentava aqui embaixo, a gente vai ter que retornar ele e alimentar somente o receptáculo. E aqui, esse caminho que fazia com o neutro, a gente passa um fio de retorno juntamente com o fio fase, correto? Eu vou explicar melhor na prática e aí vocês vão entender melhor. Eu já mostro para vocês como está a ligação elétrica atualmente, que é aquela que eu mostrei no caderno. Quem tiver com alguma dúvida, pode voltar um pouco no vídeo, dar um pause em cima do circuito, que vai ser basicamente o que eu estou mostrando para você aqui agora. O que acontece aqui? A gente vê que aqui está chegando um fio na cor branca, um fio na cor preta. E eu sei que todo fio na cor branca dessa residência é neutro. A gente sabendo que aqui está o neutro e o retorno, a gente já consegue saber que lá em cima está chegando a fase. Lá em cima está chegando a fase e o retorno, aquele retorno que está nela, ele desce aqui para o interruptor, correto? Eu vou desligar aqui no interruptor agora, para vocês verem que o problema persiste. Eu vou fazer o seguinte aqui. Como muita gente fala que o problema é a lâmpada, não é na ligação, eu tô aqui com o multímetro. Eu vou fazer a seguinte medição. Eu vou medir a tensão entre o fio de retorno e o fio de neutro, que o correto seria o fio de retorno e o fio de fase. Na medição correta, isso aqui teria que dar 127 volts, porque é a DDP entre o fio de fase e o fio de retorno, certo? Mas não. Aqui eu vou medir agora e vocês vão ver que tá dando uma medição diferente. Então, pessoal, depois de muita luta, consegui aqui medir com uma mão só. Vou ligar aqui o multímetro para vocês verem. Ó, tá dando 35 volts entre o neutro e o meu retorno. O correto seria ser 127 volts, porque é a interrupção da nossa fase, certo? Então, pessoal, o que acontece? Esses 35 volts, ele está sendo consumido no circuito eletrônico interno da nossa lâmpada. Esse circuito interno, ele está acionando os LEDs, mesmo que fraco. Então, esses 36 volts, 35, ele está mantendo a luz assim acesa. E essa luz acesa, ela consome e ela dá um prejuízo no final do mês. E agora a gente vai corrigir essa ligação, certo? O ideal seria chegar o neutro na nossa lâmpada e o retorno ir lá para baixo, correto? O que eu vou fazer? Pessoal, eu poderia utilizar aquele vermelho como fase lá embaixo, usar esse preto que já está subindo como retorno e trocar aqui pelo neutro, certo? Mas eu não vou fazer isso porque eu vou passar um circuito novo para vocês entenderem melhor, beleza? Pessoal, agora vamos lá para a correção desse problema, correto? Eu vou estar aqui com o meu passa-fio, né? E aí eu vou passar o circuito de fase lá para baixo. Em vez de ele estar ligando aqui em cima, ele vai ser ligado lá embaixo, correto? Pessoal, aqui ó, tá o mesmo circuito, certo? Aqui o que acontece? Eu já passei o meu passa-fio, né? Já tá lá em cima na lâmpada, correto? O que eu vou fazer agora? Eu vou subir com um novo retorno, né? Já tá aqui o cabo. Esse novo retorno que eu vou passar, eu vou eliminar
esse neutro, que é o branco, né? Como eu já tinha dito no começo, o eletricista anterior não respeitou a norma, que seria o azul, o correto. Mas o que eu vou fazer? Eu vou tirar o neutro do interruptor, né? Eu vou isolar ele aqui. Na verdade, eu não vou isolar por conta que eu tenho uma outra fase aqui. O que eu vou fazer? Eu vou instalar uma tomada aqui e também vou instalar um interruptor para essa lâmpada, correto? Só que agora o interruptor, em vez de interromper o neutro, ele vai interromper a fase, porque eu vou vir com um cabo novo, correto? Bom, pessoal, aqui já foi passado o circuito, certo? Aqui eu já tô com um cabo a mais de retorno, correto? Aqui então eu vou fazer as ligações, beleza? Bora lá. Vou substituir esse interruptor, vou colocar este interruptor aqui, vou aproveitar esse que desceu, vou utilizar como fase, e o outro, preto, de retorno. Os outros dois fios, que é uma tomada, eu vou utilizar o neutro que estava sendo interrompido e uma outra fase que já estava por aqui, correto? Vamos lá.
Pessoal, já quase finalizando aqui, ó, o que que eu fiz? Eu peguei a fase, né, que antes alimentava aqui o receptáculo. O que que eu fiz? Eu desci com essa fase lá pro interruptor. E de lá, eu subi com o retorno, que é esse outro preto, certo? E aqui o neutro. O neutro eu vou conectar aqui e já conecto a lâmpada pra gente testar. E a ligação ficou assim, pessoal. Vim com a fase aqui, voltei com o retorno para a lâmpada e lá em cima alimentei com o neutro. Tirei aquela gambiarra que estava diretamente o neutro aqui. E como vocês puderam ver, tem um interruptor e a tomada dessa vez, porque eu aproveitei aquele neutro que já estava aqui embaixo e usei para isso. E uma outra fase, tá joia? Lá em cima ficou assim, ó, desligado